E aí, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um Cymbidium pendente. É uma planta que está aí no Brasil produzido e comercializada há aproximadamente uns 4 anos. É muito bonito, eu diria até que quando ele surgiu ele é impressionante, é muito atrativo, muito diferente e foi assim realmente uma grande novidade quando ele apareceu. Quero pedir, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de orquídea e vamos falar um pouquinho de Cymbidium hoje, bora lá! Então, é sobre o Cymbidium pendente que a gente vai falar um pouquinho hoje. Primeiro sobre o cultivo dele. O Cymbidium pendente, ele é uma planta que o cultivo não é muito diferente dos Cymbidiums tradicionais. Em breve a gente vai estar fazendo um vídeo sobre Cymbidium, sobre plantio de Cymbidium. Mas o cultivo dele, em geral, tem algumas coisas que precisam ser seguidas. Primeira informação, é uma planta que adora água. Então, esse negócio de deixar a planta com estresse hídrico, não dar água, principalmente quando ela está dando botões, né? Você vê que ela é uma orquídea que ela dá muitas hastes florais, ela não abre tudo ao mesmo tempo, você vê que tem uma haste floral aqui, ó. E o principal motivo desses botões não abrirem normalmente é falta de água, tá bom? Então é uma planta que mesmo florindo já e que às vezes está dentro do interior, é importante você mantê-la úmida. Como eu falei, é uma planta que gosta de muita água. Tem muita dúvida que fala assim, Cymbidium você compra florido e não dá flor mais. Eu não sei se é porque estamos em Brasília e aqui o clima oscila muito entre o dia e a noite, que a gente tem uma queda de temperatura significativa para a noite, que é um ambiente que ele gosta de florescer. Muitos lugares vai estar falando que ele floresce acima de 1000 metros de altitude e talvez por a gente estar próximo disso é que a gente consegue fazer com que Cymbidium floresça muito bem aqui em Brasília. Uma coisa que muitas vezes vai fazer com que ele não floresça tão bem é ele ficar na sombra. Outra informação importante sobre cultivo, é uma planta que gosta de luz e luz abundante e intensa. Quando eu falo isso, eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo não têm um orquidário com sombrite e condições ideais para cultivar as orquídeas. Mas com certeza tem uma varanda, um corredor, um local que toma um pouco de sol da manhã. Essa planta aqui, ela pode tomar sol pleno. Claro que o ideal é a luz ser intensa e não ser plena para nunca queimá-lo, né? Para ele não ficar amarelo, com manchas e feio. Se você deixar ele no sol o dia todo, ele vai suportar, ele não vai morrer. Mas ele vai ficar com um aspecto um pouco, eu vou falar sapecado, mas feio, sabe? Queimado, amarelado. Então o que eu recomendaria? Se você vai deixar ele no sol, você pode ir acostumando ele ao sol e a não passar de 4 horas de sol. Tá bom? Porque normalmente já é o sol suficiente para ele florescer bem, desenvolver bem e não vai queimá-lo, não vai ficar ele com um aspecto amarelado, muito feio. Ele vai ficar verde bonito, com essa iluminação. Sobre adubação, é uma planta que gosta de adubo, muito adubo. Eu recomendaria usar adubo orgânico na base dele, principalmente após a floração, que é quando ele solta brotos. Né? E usar a adubação química também. Se você usar os dois tipos, é uma planta que absorve muito adubo. Então você tanto pode usar adubo orgânico, como você pode usar adubação solúvel em água, de um NPK equilibrado, o ano inteiro na planta. Outra informação importante, o tipo de substrato. É uma planta que ela não é muito fresca com substratos, então assim, se adapta bem a materiais mais finos, até eu diria a um substrato para orquídeas terrestres, né? Ele é mais terrestre, então assim, é uma planta que não vai importar muito com o tipo de substrato que você vai usar. Se você usar substrato de orquídea normal, mix, pinos, carvão, com esfagno, ele vai ficar bem. Se você colocar um pouco de terra, normalmente ele não vai importar, eu não recomendo usar terra. Mas ele vai desenvolver. Aqui dá para você ter uma noção de como são as raízes dele, né? Ele tem raízes grossas e fortes, né? E normalmente quando você arranca essa planta desse vaso, que esse vaso é um vaso mais comercial, né? Para poder transportar, para poder dar elegância para a planta, que é uma planta alta, para o cacho não estragar. Quando você arranca, você vai ver que tem muita raiz. E o que eu recomendo? Comprou florido, acabou a floração,
passa para um vaso maior, tá? Normalmente pelo menos um pouquinho, eu diria um pouquinho mais alto e uma boca o dobro do tamanho da que ele está plantada, tá bom? É uma planta que gosta de espaço e ela realmente aumenta, ela brota fácil, ela quando floresce é sempre generosa. Eu conheço muitas pessoas aqui que cultivam e conseguem florações abundantes e muito bonitas. Então, assim, falar que ele não floresce é mais mito. Ele vai ter dificuldade de florir em locais que o dia seria norte e nordeste, que o dia e a noite são muito quentes. Então, assim, se você não tem essa diferença de temperatura, é mais difícil dele florescer. Mesmo assim, com uma boa adubação e deixando ele mais exposto à luz, você incentiva ele a florescer mais. É um híbrido, né? Ele não é um cibídio em espécie. Ele tem outros tipos de cores, né? Então, assim, tem outros híbridos que são pendentes, né? Tem várias cores diferentes. Hoje a gente só tá com esse disponível para fazer o vídeo e estão disponíveis na loja para quem quiser adquirir aqui em Brasília, lá na Central Flores, na Ceasa. E se tiverem mais dúvidas, coloque aí nos comentários que eu vou responder um a um. Espero que vocês tenham gostado do Cymbidium pendente. É uma planta realmente muito linda e que vale a pena todo mundo ter em casa e não tenha medo. É muito fácil de cultivar. E é isso. Muito obrigado.